Graça e paz, amado, passando aqui para falar algo da parte de Deus ao teu coração. Dizer para você que neste dia de hoje, você pode estar aí pensando como vai findar-se, como vai acontecer. Eu estou no Santo Monte do Senhor, realmente o monte está muito cheio. Existem homens e mulheres de Deus aqui, irmãos. Se você pudesse contemplar ou sentir aí na sua casa, a glória de Deus está neste lugar, ela faz-se presente neste lugar. Olha, eu falo para você que para sair de um lugar desse é muito difícil, porque a gente sente mesmo a presença de Deus de pertinho. Mas o que eu sempre falo para mim mesma é que eu não quero sentir a presença de Deus só no monte, só na igreja. Eu quero sentir a presença de Deus onde eu estiver. Nós bem sabemos que o verdadeiro culto, ele inicia-se na nossa casa. Muitas das vezes a gente vai num culto e a gente fala, esse culto não foi para mim. Irmãos, é porque a gente já sai de casa com murmurações, com indagações, cansado, exausto. A gente já levanta o dia sem glorificar aquele que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Essa semana eu estava em minha casa e eu perguntando ao Senhor algumas coisas que ele havia ministrado ao meu coração, e eu dizia para ele, Pai, o que está acontecendo? Porque o Senhor não nos traz uma correção se de fato a gente não precisa alinhar alguns pontos dentro de nós, se de fato a gente não precisa deixar algumas coisas pelo caminho, se de fato a gente não precisa também pegar algumas coisas que nós deixamos pelo caminho. Eu amo esse Deus, porque esse Deus, ele sempre vai nos confrontar. Se você está num lugar, se você está lendo algo que não te confronta, querido, você está no lugar errado, você deve estar aí com a Bíblia errada. Porque eu não acredito num Deus que nos chamou para ser as mesmas pessoas. Ele nos tirou do mundo, nos tirou de um chacal de lama. Ele nos tirou no meio do pecado para nós sermos novos. Novos naquilo que Ele tem para nós, mediante a palavra dEle. Querido, não adianta eu sair daqui para a igreja todos os dias da minha vida, se eu não colocar na minha mente que eu preciso de mudança, que eu preciso ser renovada por Cristo. Nossa, pastora, mas por que a senhora já está começando a dizer assim? O Espírito Santo sabe para quem isso vai ter endereço. O que eu tenho para te dizer hoje da parte dele é que esta palavra aqui, ela nos confronta. Essa semana eu estava lendo uma matéria onde uma pessoa disse que foi para uma determinada igreja, porque lá ela poderia ser quem ela quer ser de fato. E mediante aquilo que o pastor tinha falado, tinha apresentado, aquele vídeo para mim, eu simplesmente não teve outro jeito de dizer a não ser assim, eu não quero esse lugar para mim. Essa igreja não é para mim. Porque eu não quero ser quem eu sou, eu quero ser aquilo que Cristo quer que eu seja. Eu não quero entrar no templo, na tua morada, Senhor, com as minhas vestes sujas e continuar com as minhas vestes sujas, com a minha mente cauterizada e continuar com a minha mente cauterizada. Não, Pai, esse lugar não pode ser para aquele que foi separado por Ti, por aquele que foi escolhido por Ti, por aquele que tem a marca da promessa. Não existe, meu amado, minha amada, isso de você ter que ir do jeito que você está e continuar do jeito que você está. Não pode. Precisa haver mudança. O Evangelho de Cristo veio para nos confrontar, veio para colocar o dedo assim, sabe, na nossa cabeça, bater assim e falar assim, ei, acorda, desperta. Não caia nessa, meu amado, que você pode estar seguindo um evangelho de Cristo do jeito que você está, no mesmo problema que você está, nos mesmos pecados. Não podemos. Somos sujeitos a erros, somos sujeitos a pecar de uma forma horrenda, somos sujeitos a manchar as nossas vestes. Somos sujeitos, querido, mas isso não quer dizer que eu tenha que cometer. Isso não quer dizer que se eu cometer eu tenho que ficar na lama. Isso quer dizer que eu preciso erguer-me diante do problema e dizer para ele, não, eu não quero. Não, eu não posso. Cristo não está nesse negócio.
O que eu quero dizer para você é que nós estamos vivendo o último tempo. Os últimos tempos, Jesus está voltando. E Jesus não vai buscar uma igreja, uma noiva mimada. Cristo não vai buscar uma igreja, uma noiva onde bate o pé e fala que aqui tem que ser do jeito que eu quero. Cristo veio buscar uma igreja para dizer: aqui é um hospital. Você pode entrar do jeito que você está, mas você vai sair mudado, transformado deste lugar. Cristo não veio buscar uma igreja onde um grupo de obreiro acha que a igreja é só para ele. Não, querido. O hospital não é para os médicos, para o diretor. O hospital, meu amado, minha amada, não é para as pessoas que estão trabalhando, é para os doentes que vão lá. E muitas das vezes os médicos, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, o pessoal da segurança, o pessoal da limpeza está cansado, tem problema em casa. Muitos deles acabaram de enterrar um ente querido, outros têm dívidas, outros têm N problemas, mas estão ali cuidando daquele que vem para ser cuidado. Sabe quando você vai no hospital? Eu passei por isso essa semana numa visita que eu estava fazendo. Eu vi uma situação que eu falei: pai, será que tem que ser assim mesmo? Será que a pessoa, ela estuda para ser tão amarga desse jeito? Será que a pessoa estuda, pai, para não ter a educação? Deus, nós precisamos fazer as coisas com excelência. Se eu vou varrer a rua, tem que ser com excelência. Se eu vou medicar um paciente, tem que ser com excelência. Afinal de contas, hospital só existe porque tem paciente. Concorda ou discorda? O que a senhora quer dizer com isso? Igreja, templo só existe, meu amado e minha amada, porque existem pessoas lá fora decepcionadas, pessoas à beira da morte, pessoas a ponto de cometer suicídio, pessoas que saem dos seus lares para morar na rua, porque estão fragilizados, entregaram-se à droga, entregaram-se à bebida, entregaram-se ao príncipe deste mundo. Satanás com todo o seu aliados, com todos os demônios. E o que me entristece, querido e minha querida, é que tem pessoas que faz questão de ser vaso de Satanás, de ser aquele vaso da desonra, de ser um vaso onde uma pessoa chega destruído e a pessoa insiste em querer prejudicar aquela pessoa. Você foi chamado para o quê? Para que você foi chamado? Para desfazer o lar de alguém? Você foi chamado para fechar a empresa de alguém? Você foi chamado para acabar com o ministério de alguém? Se você foi chamado para isso, eu preciso comunicar você que você não está sendo templo e nem morada do Espírito Santo. Você está sendo templo e morada de Satanás. Não dá para assentarmos a duas mesas. Ou eu coloco a minha cadeira na mesa onde Cristo está, ou eu coloco minha mesa onde Satanás está. Eu não posso de dia trabalhar com as luzes e à noite trabalhar com as trevas. Eu preciso entender, ou eu sou soldado do céu, sou chamado para lutar pelos céus, pelo reino, ou eu sou chamado para lutar para tirar as pessoas do reino. Eu quero que você coloque na tua mente hoje, a tua vida vai mudar. Você vai viver um tempo tão grande, mas tão novo, que até você vai olhar para você mesma e vai dizer assim: não acredito que Deus fez isso comigo. Essa semana o Espírito Santo estava me dizendo sobre o que Jesus disse em João, aonde ele falara ao povo que no mundo tereis aflição. E eu simplesmente falei assim para o Senhor: pai, mas aflição, Jesus? No momento que o Senhor colocou isso em meu coração, que nós teríamos aflições, eu falei: pai, chega de aflição. O teu povo não aguenta mais aflição. Para ser sincera ao Senhor, eu não aguento mais aflição. Pai, tua palavra diz que existe um tempo de paz para nós, não é só guerra. E o Espírito Santo disse ao meu coração: calma,
Calma. Calma, porque Cristo venceu o mundo. E eu, parada, analisando, não conseguia entender o que o Espírito Santo tinha me dito. Embora o texto do Senhor, o nosso Jesus estava ali falando que viria um Consolador, que ele iria para o Pai. Mas ele traria alguém para cuidar de mim e cuidar de você. Mas mesmo assim, eu ainda não estava entendendo. Eu falei, Pai, o Senhor dissera esta semana que se a gente fizer aquilo que o Senhor quer que façamos, o Senhor daria para nós um tempo de paz. O Senhor dissera que se nós fugíssemos do pecado, o Senhor daria um tempo de recompensa para nós. Pai, eu não estou entendendo. E o Espírito Santo disse ao meu coração, Jesus venceu, está tudo vencido. Está tudo marcado. O que você tem que fazer, querido e querida, é só passar o caminho que por Cristo já foi trilhado. É como uma via. Ali a estrada já foi montada, a estrada já foi, graça e paz, a estrada já foi planejada, então os ônibus só seguem. Já está vencido o final, querido. É só seguir. Só seguir. Aí eu coloquei a mão assim na minha consciência e falei, Senhor, eu acho que eu estou começando a entender. Mesmo assim, querido, meu coração não estava acalmando mediante a palavra. Mas o Senhor disse assim, em João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu, o Cristo, venci. Ponto final. Ali, querido, antes disso, ele já estava preparando o povo. Que se pedisse ao Pai, no nome de Jesus, se rogasse ao Pai, ele nos atenderia. Ele não nos deixaria. Ali Jesus estava mostrando para aqueles discípulos que sim, ele iria ser retirado do mundo para cumprimento de palavra. O que eu quero dizer para você nessa tarde, e que aquilo que você está passando é para cumprimento de palavra. Eu não sei como você vai chegar neste vídeo, eu não sei quem vai te indicar a este canal, mas uma coisa eu tenho certeza da parte do Espírito Santo. Isso que você está passando hoje é para honra e glória de Deus. Jesus estava dizendo para aquele povo que ele poderia sim ir para o Pai, mas ele honraria o nome do Pai naquele povo. O Senhor Jesus Cristo sempre tratou com parábolas. O que Deus está dizendo para você e para mim hoje é que ele vai nos tratando de acordo com o cenário, e isto vai mudando de acordo com a minha posição e a tua posição. Só que não contente ainda com a palavra que estava sendo enxertada em mim, eu ainda indagava o Espírito Santo da verdade. Virá, Pai, mais tribulação para nós que estamos passando por este cenário, porque eu sei que tribulação faz parte do papel. Mas tem hora, querido, que nós também queremos um tempo de descanso. Tem hora que nós também queremos um tempo de paz. Tem hora, querido, que você e eu precisamos colocar a nossa armadura e descansar, porque era assim que Davi fazia. Davi guerreava, mas Davi também glorificava o nome do Eu Sou, descansando mediante as guerras que ele vencera. Davi também regozijava-se na presença de Deus, mediante aquilo que Deus fazia com que Davi ganhasse. Davi ganhava a luta, mas era através da mão de Deus. A luta que você está passando, meu amado, você vai vencer através da mão do grande Deus de Israel. Davi começou a entender que Deus não chamara ele para ser um rei, mas Deus chamara ele para ser o rei. Existe uma grande diferença para aquele ou para aquela que acha que é chamado para ser, mas existe aquele que sabe quem é em Deus. Eu não sei se você tem perdido a sua identidade porque não gostam de você. Eu não sei se você tem perdido a sua identidade para estar em lugares só para agradar pessoas. Querido, eu sempre falo uma coisa, que quem vive o processo, vive o propósito extraordinário. Ainda que você chegue sozinho no final dessa luta sua, eu posso te assegurar que o grande Deus de Israel estará à tua frente. Se você não tem quem te apoie com os teus planos, eu venho te dizer nessa tarde da parte do Espírito Santo que você tem o grande Deus de Israel, que manda eu te dizer, para a honra e a glória dele, que você já venceu. Isso que você está passando, meu amado, é só
um jeitinho de Deus impressionar você mesmo. Eu sei que muitos vão ficar impressionados com a história, mas eu não estou aqui preocupado com muitos, eu estou aqui preocupado com você. Eu estou aqui preocupada com você que tem promessa, que tem marca. Querido, eu não entendo como alguém tem a marca da promessa, consegue viver todos os dias cabisbaixo. A senhora tem que estar dizendo que eu tenho que viver todos os dias sorrindo? Não é isso, querido. O que eu estou te dizendo é que não dá para entender que alguém que tem a marca da promessa levanta murmurando e vai dormir murmurando. Eu não entendo como alguém que tem a marca da promessa não consegue ver e entender que o grande eu sou está contigo num período de aflição. Pode chorar? Pode chorar. Tem dia, meu amado, que nem da cama dá vontade de sair. Isso não é só você, não. Você pode falar com grandes pregadores do evangelho, ele vai te dizer isto. Tem dia que dá vontade de ficar dentro do quarto, sem palavras para orar, mas dentro do quarto. Isto é para mim e é para você. Não pense que você, querido, é alguém que nasceu para dar errado. Só que, diante de tudo aquilo que o Espírito Santo estava me dizendo, o Espírito Santo me levou num cenário onde Mefibosete encontrara-se. E eu fiquei pensando, pai, mas o que tem a ver passar por aflição com Mefibosete? Eu continuo não te entendendo. E o Espírito Santo dizendo ao meu coração, calma, calma que você vai entender. Mefibosete, querido, era um menino que tinha linhagem de rei. Mefibosete era alguém que, pela lógica humana, já tinha o seu futuro, um propósito de vida, se assim eu posso dizer, realizado. Era como se nada... Sabe quando você tem uma herança que realmente não tem como alguém tirar da tua mão porque ela é sua? É dos seus pais, passaram para você, não tem como eu lá simplesmente pegar. Mefibosete era assim, era alguém que, mesmo sendo criança, quem olhara para ele sabia que aquele menino poderia, num futuro, estar comandando, estar num trono. Mas, querido, o destino mudou o rumo daquela situação. Ele tinha uma ama que cuidava. Eu sei que toda história tem duas versões e nós precisamos sempre analisar, sempre ouvir as duas versões. Não dá para eu ouvir alguém falando mais ou menos assim. A irmã chega, reclama do esposo. Eu não posso ficar a favor da irmã sem ouvir o irmão. Eu preciso ouvir os dois, porque eu tomo a dor de um e não escuto o outro. Então, toda história vai ter duas versões. E Mefibosete, querido, cuidado por esta ama. Essa mulher correu para proteger a vida dela. Mas lembrando que para proteger a vida de Mefibosete, porque se ela não se importasse com aquele menino, ela deixaria o menino no lugar que estava e correria, fugiria para salvar a própria pele. Mas ela disse, não, eu cuido dele, sou eu que sou a ama, ele na verdade é tudo que eu tenho. Agora matou o pai, matou o vô, agora vai destruir a família e eu sou tudo que este menino tem. Eu não vou deixá-lo para trás. Deus vai colocar no teu caminho pessoas que vai servir, amigo, para você de coluna. Alguém que vai ajudar a carregar a tua cruz, como a ama de Mefibosete fez. O problema não era dela, mas ela disse, eu vou ajudar este menino. Querido, no caminho, simplesmente caiu, fraturou os pés, o menino ficou aleijado, ficou coxo, então a gente já entende que não dava para ele assumir uma posição. Uma pessoa aleijada, uma pessoa coxa, uma pessoa que perdeu toda a expectativa de um futuro, que viu toda a linhagem dele ser morta ali, que ele viu que para ele não daria certo, ele só tinha 5 anos de idade. Querido, ele foi levado para uma cidade chamada Lodebar, lugar de miséria, de vergonha, lugar que só tinha necessidade, tudo que não prestava estava ali.
Muitas das vezes nos colocam em alguns lugares porque nos julgam achando que tudo que não presta está em nós. Ainda que seja assim, não tem problema não. Porque quem nos chamou foi o Deus de Israel e você tem que saber quem te chamou. Esse menino também não ficou lá chorando as pitangas, querido. Ele não ficou lá dizendo, parei, não vivo mais. Porque, imagina, olha só o que aconteceu com o meu pai, olha só o que aconteceu com o meu avô, olha só o que aconteceu comigo, eu não sei o que aconteceu com os seus pais, eu não sei o que aconteceu com os seus avós, eu não sei o que aconteceu com você. O que eu posso afirmar para você é que para tudo tem jeito. Aquele menino continuou vivendo. Mesmo naquele lugar de escassez. Imagina Mefibosete dizendo que era neto de rei. Você já parou para pensar Mefibosete dizendo assim, mas o meu pai era Jonatas, imagina, amigo íntimo de Davi. A amizade deles, não, ali eles comiam à mesa, ali eles cantavam, dançavam juntos. O que as pessoas iam dizer? Olha, o lugar que o menino está, além de coxo, é doido. Além de coxo, é mentiroso. Além de coxo, gosta de contar uma historinha. Porque ninguém tem que acreditar mesmo, querido, na história que é para tua vida. Quem tem que acreditar é você. E ele continuou, mesmo naquele lugar de desonra. Mesmo alguém querendo tapear, mesmo alguém querendo prejudicar. Mas o rei Davi lembrou-se da aliança que fizera com Jonatas e perguntou se havia alguém da casa de Jonatas, por que ele precisava honrar. Querido, que Jesus manda te dizer nessa tarde que aquela pessoa que tem que te honrar, Deus vai fazer lembrar, mas essa pessoa ainda vai te honrar. Não sei se você está passando por alguma coisa no teu casamento, se foi um pedido de divórcio. Talvez você diga para mim, olha pastor, um dia também a minha história estava sendo vivida dentro de um palácio. Porque quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu comecei a entender. Quando Jesus disse da aflição e quando o Espírito Santo me levou a lembrar da história de Mefibosete, eu disse, é verdade, Senhor. Mefibosete era um menino que tinha tudo para dar certo, mas alguma coisa pelo caminho o prejudicou. Trocando para miúdo a desobediência, a soberba, a arrogância, a presunção do seu avô, destruiu a família, meu amado. Quando nós colocamos o nosso ego acima da verdade de Cristo, isso faz com que até a nossa família seja destruída. Muitas das vezes, a gente, para sair de um lugar, para não sair, melhor dizendo, de um lugar, a gente enfrenta discussões, a gente enfrenta brigas, mas a gente não quer sair. Isso, querido, faz com que a gente plante um vento para a nossa vida, como diz o próprio rei Salomão. E isso nos traz uma tempestade. O que eu estou dizendo para você, querido, é que tem coisas nas nossas vidas que é melhor você sair do que você querer fazer as coisas ao seu grosso modo. Quando eu era mais novinha, eu saía dos lugares sem perguntar para Deus. Quem me conhece sabe. Eu saía dos lugares sem perguntar para Deus porque eu nunca fui fã, querido, de fofoca, de briga, de intriga. Ainda mais dentro da casa do Senhor. E eu pegava minha bolsa e eu saía. Até que um dia o Espírito Santo falou para mim, você só sai deste lugar depois que eu colocar a casa em ordem. E eu falando, pai, mas eu sou o menor vaso daqui. E o Espírito Santo disse para mim, e é o menor que eu vou usar. Eu só tiro você daqui depois que você falar tudo que você tiver que falar da minha parte. Querido, eu vi coisas que eu fiquei abismada. Eu vi coisas que eu falei, não é possível, aqui é um lugar que foi aberto para curar feridas e não abrir feridas. Aqui é um lugar que foi aberto para cuidar das pessoas e não matar as pessoas. Mas eu fiquei ali, querido, questionando, perguntando, entendendo, até que Deus permitira que eu saísse dali. Ô pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Que se você tiver que sair de um determinado lugar, meu amigo, saia.
mas não deixa que o teu ego fale mais alto. E se você tiver que ficar em algum lugar até o tempo determinado por Deus, fique. Não deixe a tua falta de paciência tirar você do lugar que Deus quer que você fique. E eu comecei a entender o que o Espírito Santo estava me dizendo sobre Mefibosete. Que ele tinha marca, que ele tinha uma promessa. E Deus fizera com que Davi se lembrasse daquele menino para honrar. Você sabe da história melhor do que eu. E eu não quero pregar sobre a passagem de Mefibosete. Eu quero pregar sobre a aflição que aquele menino passou. Eu não quero pregar para você sobre o tempo depois que ele foi honrado. O que eu quero dizer para você é que você vai ter aflição neste mundo. Mas ela também existe um tempo para acabar, porque Jesus venceu por você. E Davi lembrou-se da aliança, e Davi foi perguntar a Ziba se ainda existisse alguém. Mas Ziba, querido, a primeira coisa que ele foi dizer para Davi era o defeito daquele menino. Sabe qual é o problema daquela pessoa? Que ao invés dela falar para alguém das tuas qualidades, ela sempre vai falar dos teus defeitos. Ela sempre vai falar dos meus defeitos. E Ziba disse assim... Existe sim, trocando para miúdo, um pobre coitado, ficou aleijado, olha, vive lá jogado na cidadezinha, lá naquele lugarzinho lá em Lodebar, e ali é só quem já perdeu a esperança, ali é só quem a promessa já morreu, ali Deus nem se lembra mais. Você acha que Deus vai olhar para eles? Você acha que Deus vai olhar para eles naquele lugar? Mal sabia aquele homem, intencionado pelo Satanás, que Deus olhara para aquele menino lá naquele lugar de vergonha. Querido, até Ziba. Lembra que o Espírito Santo mandou te dizer que até você vai ficar boca aberta com aquilo que Deus vai fazer na tua história? Ziba simplesmente disse assim, mas agora pronto. Quem é o rei para buscar um cão morto? Um lixo que sou, trocando para miúdo a escória do mundo, um aleijado? Não, deixa eu aqui com a minha família, já formei minha família aqui mesmo, já tô aqui mesmo, parei. Não tenho mais sonho de sentar na mesa do rei, não. No palácio? Não tenho. Eu não sei se você não tem mais sonho de casar, se você não tem mais sonho de comprar seu carro, fazer sua faculdade, comprar tua casa. Não sei se o seu sonho de viajar pelo mundo morreu. Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, que quando Cristo quer, meu amado, Ele faz. E Ele traz quem pode fazer por você. Deus vai colocar pessoas no teu caminho que pode mudar a tua história. Quando eu estava no caminho do monte, o Espírito Santo falou para mim, lembra um dia que uma pessoa muito próxima, talvez eu possa contar esse testemunho, uma outra situação. Uma pessoa muito próxima disse para mim que queria viajar para um determinado lugar. Aí eu disse para ela assim, eu não viajo porque eu gosto da história, mas eu não tenho vontade de ir. Não acho graça, eu gosto muito da história, afinal de contas eu prego, né, sobre os acontecimentos, sobre lugares, e a história assim, que nos conta, né, o que tem, o que aconteceu, é bonita, mas eu não tenho vontade de viajar para lá. E essa pessoa disse para mim assim, mas nós vamos viajar para lá. Aí eu disse para ela, pode ir a senhora, eu não tô afim não. Aí ela disse para mim assim, nós vamos viajar para lá. E quando eu estava descendo aqui o monte, eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma missionária e 2 pastores. E esses 2 pastores falaram assim, pastora, vamos para tal lugar? E na hora minha boca falou assim, vamos. Daí eu lembrei, eu falei, mas eu mesmo disse que não queria, né? Fiquei em paz. Conversando com a missionária disse para mim, pastor, eu quero ir muito, mas muito mesmo. Irmãos, eu sei que quando eu estava descendo nesse dia de hoje, o Espírito Santo falou para mim, você vai para lá. E vai ser em memória dessa pessoa que eu vou te honrar. Porque a promessa que eu faço, querido, ela mantém-se de pé. Muitas coisas vão acontecer na tua vida. Muitas pessoas não farão parte do seu cenário, do teu cenário, mas farão parte da tua história. Deus levanta pessoas para colocar dentro de nós a força, a coragem, sonhos para realizarmos aquilo que Deus quer. Olha que coisa linda. Se eu talvez não tivesse tido aquela pessoa lá atrás para colocar aquela sementinha no meu coração,
Eu não estaria te contando isso hoje, mas o Espírito Santo disse para mim, você vai honrar a memória dessa pessoa. Me disse mais ainda, isso é para mostrar que quando eu falo, eu cumpro. Mas aí você fala, mas a pessoa nem está mais aqui, mas a pessoa disse que nós iríamos. Isso, meu querido, me lembra quando Moisés disse para aquele povo, nós vamos entrar na terra prometida. Josué e Caleb agarrou e falou, nós vamos? Ah, então nós vamos. Ah, querido. Cheio de fé aqueles meninos. 10 disseram assim, não vai dar certo, a terra é boa, mas nós não temos potencial, nós não temos cacique para poder tomar conta daquele lugar. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para você? A promessa que ele fez, querido, na tua vida, quem vai dar condição é ele na tua vida. Josué e Caleb trouxeram para Moisés a verdade, dizendo, de fato que a terra é boa, que a terra tem gigante, que precisa de 2 homens para carregar os frutos daquele lugar. Os 10 também disseram isso. Ninguém mentiu. Só que Moisés viu naqueles meninos a força, a vontade, o ânimo, a fé que precisava. Nos outros 10 viu preguiça, viu murmuração. Sabe por que tem gente que não vai além? Porque tem preguiça, querido, de sacudir a poeirinha do pé e fazer o ide de Cristo, de evangelizar, de abrir a igreja de domingo a domingo. Você já viu hospital fechado no feriado? Se você for hoje no hospital, querido, como no hospital que eu estava, existiam alas lá que era de bênção, alas lá que tinham bebês nascendo, que eram coisas lindas, mas existia alas também que tinham mamães que estavam lá sofrendo com seus filhos na UTI, outras pessoas chegando quebrado, moído, precisando de um ortopedista, todo inchado, todo quebrado. Outras pessoas com falta de ar, outras pessoas na ala de Covid, porque ainda estavam aí passando por isso que você e eu talvez pegou. E nós que pegamos sabemos aí que o negócio é ruim. Mas não tem problema não, a gente passa dando glória a Deus. Sabe por que tem pessoas, querido, que não saem da mesmice? Porque, meu amado, tem medo de viver o novo de Deus. Se você está vivendo um tempo de escassez, mas tem feito o ide de Deus, eu quero te dizer nessa tarde que você não vai viver a mesmice. Aos teus olhos podem ser tardio sim as bênçãos de Deus, mas os céus mandam te dizer nessa tarde, no meu tempo eu chego, eu faço. Querido, quando o Espírito Santo de Deus disse para mim que Mefibosete passou a aflição, ele não sentaria no trono, mas ele estaria no lugar que aquele homem estava sentado, que era Davi. Querido, aquilo que é para Deus fazer, a gente não faz, mas Deus faz. Tem lugares que eu não vou ocupar, porque Deus vai colocar alguém acima de mim. Tem problema não, eu vou estar ali do lado, eu quero estar ali do lado, glorificando a Deus pela bênção do meu irmão. Uma coisa que eu sempre fico feliz é quando Deus abençoa, quando Deus faz milagre para alguém. Porque eu falo, pai, a fila está diminuindo e eu não sei se a próxima sou eu. Fica alegre, querido, com a vitória do teu irmão. Chora com a tristeza do teu irmão. Tem espaço para você e tem espaço para o teu irmão. Aquilo que for teu, no tempo oportuno chegará. E Davi lembrou-se e Davi honrou. Sabe quando a Bíblia fala que Deus lembrou-se de Sara? A gente parece que pensa, nossa, Deus tem amnésia, porque Deus lembrou? Ué, mas o grande eu sou, tudo é, tudo podes, é um Deus onipresente, é um Deus onipotente, precisa se lembrar. O que essa tradução, meu querido e minha querida, vem nos dizer é que hoje eu me ponho de pé diante da situação que eu disse que eu faria por você e para tua casa. Quando Deus lembrou-se, oh, meu amado, de Sara, aquela mulher gerou o fruto. Ela gerou Isaac, ela gerou sorriso. Sabe que tem hora que a gente dá um sorrisinho quando o profeta fala, Deus vai mudar a tua vida? Você fala, ah, querido, se você soubesse como é que tá.
A gente dá uma risada porque nosso cérebro até buga. A gente fica tão nervoso lá dentro que a gente não sabe se ri ou se chora. Aí o cérebro dá uma bugada e ele acaba rindo. E o profeta acha que a gente está desfazendo, mas é que a gente já está sem saber o que fazer. Não é verdade? Mas o Senhor fala assim, ó, para você que riu naquele dia que eu disse que mudaria a tua história, você ainda vai rir, dando glórias a tudo que eu vou fazer na tua vida, dando glórias a Deus, a tudo que Deus vai reservar para você. Querido, Mefibosete foi honrado por Deus. Deus se lembrou daquele menino e aquele menino sentou-se à mesa com o rei. Ou seja, tinha uma cadeira preparada para aquele menino naquele lugar. Existe uma cadeira preparada para você em algum lugar. Eu não sei se é um lugar novo para você. Eu não sei se é um cenário novo. Eu não sei se é um cenário antigo. Porque Mefibosete era um cenário antigo. Porque para ele estar do lado de rei, do lado de filho de rei, de linhagem de rei, para ele era comum. Afinal de contas, ele era neto de Saul. Então, para ele era comum ter um rei, nada demais, é só um rei, né? E se você vê um rei, você fala, nossa, eu tô do lado de um rei. Não é assim? Se eu ver um rei, eu falo, nossa, tô do lado de uma rainha, tô do lado de um rei, nossa, que bonito, olha, vou ter coisas para contar aí no meu futuro aí, o resto da minha vida. Mas Mefibosete não, era do meio da linhagem, para ele tanto faz como fez. Essa é a verdade. Tem coisas que para uns é tanto faz como fez, porque faz parte do cenário. Para outros não. Nossa, se Deus fizer isso, nossa, ó. Mas Mefibosete sabia como um rei era ovacionado, como um rei era importante, como um rei tinha que ir para a guerra, como um rei estava à frente. Mefibosete sabia disso tudo, por mais que ele tinha só 5 aninhos na época, mas ele sabia da linhagem dele, ele sabia quem ele era. O que eu quero mesmo te dizer agora, que veio assim do Espírito Santo para mim, é que, querido, não importa o lugar que você está, o importante é quem é você. Quando eu estava vindo para cá também, o Espírito Santo ministrou no meu coração e me disse assim, querida, você precisa entender, minha igreja precisa entender, eu vou adiante, você precisa entender. Que quem faz o lugar não é a situação, é você que tem que fazer o lugar. Sou eu, é você que temos que fazer o lugar. Não espera ser quem você é quando Deus te colocar naquele lugar. Seja quem você é, do jeitinho que você está. Não sei se a sua situação hoje é de Lodebar, não sei se você está desempregado, morando de favor, se você está sendo jogado, empurrado, caluniado, não sei se você está endividado, porque o rei Davi, quando foi se esconder na caverna de Adulão, coitado, né? Quando a gente está na lama, digamos assim, a gente espera que nos tirem, mas não, querido. Deus traz pessoas fracassadas, Deus traz pessoas no prejuízo para quê? Para você e eu sermos um canal de bênção para a pessoa. E você pode olhar para você hoje e falar assim, mas eu estou precisando, Pai, que me levante, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai fazer com que eu ajude pessoas, o Senhor quer me levantar para ajudar pessoas, querido. Quem faz o lugar não é a situação, é você que tem que fazer o lugar. É você que tem que chegar e falar assim, ó, Satanás, sai do meio da minha casa, sai do meio da minha família, sai do meio das minhas atitudes, sai do meio daquilo que é de Deus para minha vida. Oh, querido, o que eu tenho para te dizer nessa tarde de hoje é levanta-se, toma posição. Tá escrito aqui, ó, palavra de Cristo, no mundo tereis aflições. No mundo você vai chorar, no mundo você vai ficar doente, no mundo a porta vai fechar, no mundo o marido vai embora de casa, no mundo a esposa vai embora de casa, no mundo os filhos saem do aconchego dos pais para ir para a rua usar droga. No mundo, querido, a puxadinha de tapete, no mundo tem porta fechada, tem tudo isso. A Bíblia, querida, ela é pura. Não adianta eu vir aqui e querer pegar a Bíblia e falar assim para você que Deus tem um lugar de refúgio, mas eu vou sair do jeito que eu tô. Não, isso daí é inadmissível.
Tem lugares aí que tem placa assim, ó, lugar de refúgio. Peraí, ué, pastora, mas o Davi, a senhora não falou que foi pra caverna? Era um lugar de refúgio? Era. Ué, mas Mefibosete não foi pra Lodebar como lugar de refúgio? Foi. Ué, pastora, mas eles saíram do jeito que eles entraram? O lugar verdadeiro de refúgio, querido, confronta você e me confronta. O lugar verdadeiro de refúgio, querido, eu posso entrar arrebentada. Eu posso entrar no pecado, eu posso entrar ferida, eu posso entrar magoada, eu posso entrar chateada, mas eu não posso sair com isso. O lugar verdadeiro de refúgio, eu entro acabada, destruída, mas eu saio de lá mudada e transformada. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente quer chegar e ouvir de Deus que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta. E é verdade? Claro que é verdade. Mas para Deus salvar, para Deus curar e para Deus libertar, eu preciso dobrar meu joelho e me arrepender dos meus pecados. Para Deus fazer a diferença, eu preciso começar a tomar outros rumos. Então, Davi entendeu que ele não podia fazer o que ele queria, mas ele tinha que fazer o que Deus queria. Davi também pecou, Davi também feriu, Davi fez tudo isso. Só que Davi entendia uma coisa, do jeito que eu tô, eu não fico. Eu vou lá e peço perdão ao meu Deus de Israel e preciso ser mudado, preciso ser transformada. É um evangelho que me confronta. É um evangelho que mostra, sim, que você pode até estar em Lodebar, mas você não vai ficar em Lodebar. É um lugar que pode dizer assim, você pode ter alguma deficiência. Você pode até não fazer, mas eu levanto alguém para honrar você, para fazer por você. Querido, eu profetizo que antes deste mês acabar, Deus vai te dar aí uma mudança de vida. Não é um sinal, é uma mudança de vida. Para você que estava pedindo um sinal, o sinal é a palavra que vai ser postada aí, ó, nesse vídeo. Esse vídeo é um sinal, mas até o final deste mês, Deus vai transformar a tua história. Deus vai chamar você para assentar naquela cadeira que é tua, por direito. E eu não digo isso da minha parte, mas eu digo isso da parte de Deus. Como eu sempre falo, não sou menina na fé. Sou um soldado diante do reino. Não sou uma mulher, eu sou um soldado. Muitas pessoas não gostam do título pastora, outras acham que mulher não pode pregar. Eu não preciso de título, eu preciso disso daqui, ó. Isso daqui. Jesus tinha mulheres no ministério dele que cuidava do ministério dele. É tão bem verdade que elas foram a primeira a visitar o sepulcro. Num dia de domingo pela madrugada. Nós não estamos aqui em busca de benefício para nós. Nós estamos aqui para arrancar da mão de Satanás almas que estão sendo destruídas. E sabe o que mais me entristece? Que tem vida sendo destruída, não é lá no mundo, é dentro da igreja. O que tem me entristecido é que nós temos entrado no templo e temos saído piores. O que tem me entristecido, querido, é que tem muita gente que quer que o evangelho se encaixe nele. Eu vim te dizer uma coisa, o evangelho não vai modernizar para poder passar a mão na minha cabeça, não. O evangelho não vai se modernizar para poder massagear meu ego, não. Ou eu me encaixo na palavra, querido, ou no dia que Jesus buscar a igreja, eu fico. Teve um dia que eu estava conversando com uma pessoa e ela estava debatendo, debatendo. Eu simplesmente falei para ela assim, querido, a Bíblia, ela não veio para ela se encaixar em mim. A Bíblia veio para ela bater aqui, ó, no meu peito como uma flecha. E quebrar tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo que não for de Deus. Tudo aquilo que me afasta de Deus. E isso eu entendo que todas as vezes que eu fizer algo de errado, o Espírito Santo vai lá e vai falar, não. Muda essa rota aí que não tá bom, não. Senão você nunca vai sair de Lodebar. Muitas das vezes a gente fala, nossa, o Espírito Santo só bate. Assim como eu falei pro Espírito Santo, essa semana eu falei, pai, mas mais aflição?
Se eu falar pro teu povo que mais aflição, daqui a pouco, pai, a gente sabe que a gente vai ter aflição, mas a gente também quer um tempo de paz. A gente também quer fazer aquele culto de ação de graça, a gente também quer morar naquela casa, a gente também quer ter aquele emprego, a gente também quer que a nossa loja rompa, que o nosso ministério rompa. E o Espírito Santo, no final de tudo, diz para mim, ei, calma. O povo, o que eu quero dizer pro povo é que terão sim aflição, que podem sim estar em Lodebar, mas Cristo, aqui, querido, Davi aqui é a tipologia de Cristo, de um rei, de um salvador. Ele salvou a história daquele menino. Ele honrou a história daquele menino. Ele honrou a família daquele menino. Foi difícil para Mefibosete? Foi. Foi difícil para você? Foi. Mas o que eu tenho para te dizer, meu amado, é que no final disso tudo, você vai estar fazendo aquele banquete, você vai estar cultuando a Deus com o seu culto de ação de graça, que você verdadeiramente vai olhar para os céus e vai falar, pai, se o Senhor não tivesse me escondido lá em Lodebar, eu não estaria assentado onde eu estou. Pai, se o Senhor não tivesse me escondido em Lodebar, hoje eu não estaria sendo a pessoa que o Senhor quer. Pai, se o Senhor não tivesse me escondido em Lodebar, eu não teria a minha casa dos sonhos, o meu carro dos sonhos, o esposo ou a esposa dos sonhos. Ziba, querido, fez de tudo para tirar Mefibosete do caminho. Mas Cristo lá de cima olhava, tira não. Eu só estava forjando um caráter nele, forjando um caráter em Davi e a história dele se reencontrar. Eu não sei você vai ter que se reencontrar, mas esteja preparado, porque você vai reencontrar com pessoas que você nem fazia ideia que faria parte do teu cenário. Eu não sei se muitos vão ter que te engolir, eu não sei se outros vão te aceitar, eu não sei. E eu também não sei para quem é essa palavra. Eu sei que eu tenho pouquíssimos inscritos no meu canal. Pode ser para você que é inscrito ou pode ser para você que ainda não é inscrito no meu canal. Mas o que eu tenho para te dizer da parte de Deus é que saiu da terra de Lodebar. Saiu, querido, saiu. O rei manda te chamar hoje. Vem assentar-se no lugar que é teu. Vem ter um tempo de paz, um tempo de descanso. Deus está te dando hoje um tempo de descanso. Deus está te dando hoje um tempo de paz. Eu quero que você escute da palavra de Deus. Você não olha o jeito que a pastora fala, o jeito que a pastora gesticula, o jeito que a pastora se veste. Não preste atenção nessas coisas. Olha do jeito que o Espírito Santo mandou você falar. Do jeito que o Espírito Santo mandou eu falar para alguém. E do jeito que o Espírito Santo mandou você se posicionar para sair da terra de Lodebar. Você pode hoje ser um cão morto. Você pode hoje ser a vergonha. Você pode estar olhando para os céus e falando assim, pai, tudo que eu faço não dá certo. Pai, tudo que eu coloco a mão em vez de florir, parece que eu tenho o dom para deixar as coisas cinzas, mortas. Só parece, meu amado. Só parece. Você vai começar a florir. Quando eu estava vindo para cá também, ouvindo uma pastora, e na pregação ela disse assim, você está saindo do inverno. Só que a gente está entrando no inverno, né? O inverno está chegando, embora não chegou, já está muito frio. Mas ela estava dizendo assim, é de um inverno na tua história. E eu peguei aquela palavra para mim. E o Espírito Santo estava dizendo assim, ó, chega desse tempo gelado, chega desse tempo frio. Existe um tempo de primavera para você. E no meio dessa pregação, o Espírito Santo falou para mim assim, sabe que as formiguinhas estão a todo vapor trabalhando, ajuntando aquelas comidinhas, aquelas folhinhas. Quando eu subi aqui mesmo no monte, eu pulei uma carreirinha, irmãos, com as folhinhas maiores do que ela. Umas até fazia assim, eu amo ver isso daí, eu gosto, eu fico olhando mesmo. E elas muito bonitinhas, tão pequenininhas, com umas folhinhas enormes na cabecinha. Eu acho isso o máximo, segurando. E só que lá no ônibus, lá no meu caminho, o Espírito Santo estava falando para mim o quê? Que elas guardam tudo isso para quando aquele tempo feio, fechado, de chuva, de frio mesmo chegar, elas terem aquele tempo de paz e de regozijo.
Então, tudo que você está passando hoje, você está lutando, armazenando as tuas bênçãos. E você vai sim pegar a tua vitória, querido. Você vai sim viver esse tempo novo, esse tempo oportuno. Eu sei que você talvez está precisando de uma palavra para um ente querido, mas Deus está mandando uma palavra direcionada para o teu próprio coração. Ele vai mudar a tua história, Ele está cuidando da tua família, mas é que agora chegou o tempo de você viver a tua própria história. Eu quero muito conhecer, querido. Se você fizer um culto de ação de graça, se não quiser me convidar, sei lá, procura um jeito de adicionar aí o meu contato, me chamar em outra rede social, para eu glorificar esse Deus. Não precisa nem me chamar para participar do churrasco, que eu nem gosto, tá? Não gosto quase nada. Só Deus sabe. Não preciso tomar aquele refrigerante que uns condenam, mas eu até tomo um pouco, e um bolo que eu nunca abro mão. Não precisa me convidar, não. É só você dizer assim, ó, pastora, eu estou vivendo o meu culto de ação de graça. É melhor do que eu imaginei. Era para ser no dia tal, mas Deus havia marcado lá no céu uma data. E eu estou vivendo a glória da última casa, coisas inesperadas. Ei, Mefibosete, tem uma mesa preparada lá para você, um banquete dos céus, uma cadeira reservada assim, ó, com teu nome. Pode até, tem muitos que até deve ter sentado na tua cadeira. Usou e abusou. Enquanto você estava lá escondidinho no Lodebar, não tem problema não. Aquilo que é teu, o inimigo não rouba. Aquilo que é para tua família, o inimigo não rouba. Eu quero que você curta esse vídeo para o YouTube entender que ele pode mandar para outras vidas, outras pessoas que precisam ouvir essa palavra para ser encorajado da parte do Espírito Santo. Eu quero que você inscreva-se, para você que não é inscrito no nosso canal, tem uma letrinha vermelha e inscreva-se. Aparecem 3 sinos, se você clicar em um, que vai dizer assim todas. Então, todas as vezes que nós postarmos alguma coisa no canal do YouTube, o YouTube ele vai indicar, né? Esse canal aí, ele vai assinalar, ele vai informar você que tem um vídeo novo. É da parte de Deus para o teu coração, tá? Outra coisa, vocês sabem que nós estamos aí com a vaquinha online. Eu já disse para você que Deus sabe o tempo que começa e o tempo que termina. Não tem problema não, querido. Nós vamos continuar aí pedindo a sua ajuda, pedindo a sua força. Nos abençoa para que a gente possa também abençoar outras pessoas. Nos ajuda a curar feridas, nos ajuda a tirar pessoas de Lodebar. Nós fomos chamados para ser a diferença, eu sempre falo isso. Querido, nós estamos aí tentando negociar um salão. E assim que a gente finalizar, a gente vai notificar, vocês vão poder ler aí nas legendas o endereço. Vai funcionar como um hospital. Lá, irmão, é para quem realmente precisa, tá? Lá não é para quem quer passar tempo, lá não é para quem quer fazer fofoca, lá não é quem tá buscando benefício próprio, tá? Lá é um lugar para quem está próprio, quando eu digo, querido, porque tem pessoas que elas acham que o determinado lugar é para elas. Não, é para o povo, tá? É para o povo. Nós não estamos preocupados em inchar, em crescer no mundo aqui. Nós estamos preocupados em arrancar da mão de Satanás vidas, pessoas que já foram condenadas, pessoas que já foram jogadas para fora de casa, para fora da sociedade, pessoas que realmente precisam, tá? Se você tá tudo bem com você, glória a Deus. Se você não precisa de médico, glória a Deus. Você vai fazer o quê no médico? Você não precisa de médico, né? Só se tiver meio tantã. Então a igreja não, a igreja é para quem precisa. Cristo é para quem precisa. Por que você vai na igreja, pastora? Porque eu preciso. Você é doente? Sou. Sou doente, querido. Sou doente por Jesus. Sou doida por Jesus. Então lá é o meu lugar. Lá às vezes meu coraçãozinho tá um pouco aflito. Jesus vai lá me dar um tapa na moleira, como eu costumo dizer. Acorda, menina, desperta. Outras vezes eu tô meio assim capenga, o Espírito Santo vai lá, passa a mão na minha cabeça e fala: ei, eu tô contigo, desperta, tem problema não, tem medo não, o Deus com você é a maioria. Então eu preciso da igreja, tá? Se você não precisa,
fica em paz, mas ajuda a gente a alcançar essas vidas e quem sabe também a gente quer, futuramente eu preciso entrar em contato com uma ONG e para que eu possa dar esse apoio, esse suporte para ela. Eu ainda não entrei em contato, embora a gente ajude algumas situações, mas eu não entrei em contato para fazer essa aliança, porque eu estou esperando a vaquinha online romper da forma que eu tenho certeza que ela vai romper. E quando ela também chegar ao ponto determinado, eu vou entrar em contato com uma ONG para a gente poder estar sempre dando essa assistência, tá? Então, querido, tudo é para honra, tudo é para glória de Deus. Nós queremos cuidar de você. O teu problema é o nosso problema, mas a tua vitória também é nossa vitória. Paz.